Em São Paulo, motoristas e cobradores de ônibus serão vacinados contra a Covid-19 a partir do dia 18 de maio, segundo o governador Dória. Empresários de fretamento fazem manifestações em 10 capitais pedindo socorro aos bancos. Rio Ônibus diz que há risco de greve de motoristas por vacinação contra a Covid-19. Toque de recolher modifica o horário dos ônibus em Salvador. Passageiros pedem redução no tempo de espera por ônibus em Suzano. Esses e outros destaques você acompanha agora no OEP News. Dez capitais do país registraram manifestações de empresários do fretamento que pedem socorro aos bancos em meio a essa pandemia. O grupo está pedindo um socorro pela manutenção de milhares de empregos. Assim, a reivindicação é a prorrogação do prazo para pagamentos das mensalidades de seus veículos financiados junto ao BNDES e bancos privados por um período de 12 meses. A liderança do movimento é realizada pelos Fretadores pela Liberdade, que em fevereiro lançou em Brasília a campanha Fretado é Legal. Em nota, o grupo informou que os protestos contarão com mais de 600 ônibus. Entre as capitais, destaques para o movimento em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, entre outras. Desde o início de março, representantes do movimento têm feito diversas articulações junto ao Ministério da Economia e a bancos no intuito de tentar a negociação. O grupo argumenta ainda que o setor foi fortemente atingido pela pandemia e a consequente queda de circulação e de público é a responsável pela geração de 180 mil empregos diretos e indiretos e movimenta mais de 50 mil ônibus pelo Brasil. Os motoristas, cobradores e demais funcionários do sistema de ônibus em todo o estado de São Paulo começarão a ser vacinados contra a Covid-19 a partir do dia 18 de maio. A informação foi dada no início da tarde desta terça-feira, dia 20 de abril, pelo governador João Dória em entrevista coletiva. Também vamos imunizar motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais no estado de São Paulo a partir do dia 18 de maio. Os trabalhadores em transportes representam cerca de 170 mil pessoas. Isso tudo se deve depois que motoristas e cobradores de ônibus de diversas cidades do estado, como Capital Paulista, da região do ABC, Guarulhos, Sorocaba, entre outros, ameaçaram uma greve para esta terça-feira pedindo vacinação contra a Covid-19. Uma reunião até tarde da noite desta segunda-feira, dia 19, entre sindicatos e o governo do estado, evitou esta paralisação. O funcionamento do transporte público de Salvador, na Bahia, está sendo realizado com um novo horário desde segunda-feira, dia 19 de abril. Segundo a prefeitura, a mudança atende um novo horário do toque de recolher estadual, que passa a ser das 21 às 5 horas da manhã. Os ônibus fazem a última viagem passando pelos principais corredores a partir das 21h30. Por sua vez, nas estações de transbordo que fazem a integração com o metrô, os últimos ônibus sairão às 22h30. Ainda de acordo com a prefeitura, os veículos de frota reguladora ficarão à disposição para atender a demanda de usuários nas linhas de maior movimento. A operação será realizada até a próxima segunda, dia 26, compreendendo o período determinado no decreto do governo do estado. Agentes de trânsito e transporte estarão nos principais pontos para monitorar e realizar os ajustes necessários para garantir o atendimento. O Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas do transporte coletivo do Rio de Janeiro, informou que há risco de greve de motoristas por vacinação contra a Covid-19. A entidade patronal informou que enviou ofícios para a prefeitura solicitando datas de imunização para a categoria. Em nota, o Rio Ônibus ressaltou ainda que os trabalhadores do transporte coletivo são grupo prioritário no programa de imunização. Em uma nota enviada pelo sindicato, diz: o Rio Ônibus já se manifestou publicamente em defesa dos 11 mil motoristas e fiscais que,
Mesmo com a determinação de uso de máscaras e higienização, diariamente lidam com a média de 200 pessoas durante o exercício da sua função. Assim como no Rio, representantes do setor em outras cidades se manifestaram sobre a necessidade urgente das prefeituras dedicarem doses e estruturas para vacinar a classe. A Prefeitura de Limeira, no interior de São Paulo, deu início nesta terça-feira, dia 20 de abril, ao processo de licitação para a concessão do sistema de transporte urbano na cidade. O ato de justificativa e a convocação para uma audiência pública, passos necessários para iniciar uma licitação pública, foram publicados em um documento único na edição de hoje do Jornal Oficial do município. O prefeito Mário Botion, que assinou o documento, afirma que sua gestão enfrenta um grave problema do transporte coletivo desde o início do primeiro governo. Agora, após todos os trâmites necessários, estamos dando início aos procedimentos para a licitação definitiva deste serviço público, afirmou o mesmo. O ato de justificativa informa que o processo licitatório para a concessão dos serviços de transportes será em um único lote de serviços, abrangendo as linhas urbanas e rurais. O prazo de contrato será de 15 anos, prorrogáveis por uma única vez igual período. O encontro, obrigatório pela Lei das Licitações, será realizado no dia 6 de maio, a partir das 17 horas, em formato virtual devido à pandemia do Covid-19. Passageiros querem redução no tempo de espera dos ônibus em Suzano. Alguns chegam a esperar no mínimo 40 minutos nos pontos do município. Quem depende do transporte público reclama que a situação ficou bastante ruim durante a pandemia do novo coronavírus. Fora a demora, os passageiros precisam enfrentar ônibus lotados, principalmente nos horários de pico. A Prefeitura de Suzano esclareceu que observou um movimento reduzido de passageiros desde o início da pandemia. Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, a demanda está 40% menor. Segundo a pasta, uma evolução de fases no Plano São Paulo do governo estadual pode refletir no número de passageiros. Com isso, haverá um maior número de ônibus e vans, diminuindo assim o tempo de intervalo nas linhas municipais. Segundo o órgão, a Prefeitura solicitou mais veículos à frota junto à Radial Transporte, empresa responsável pelos transportes na cidade. Novidades no transporte de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Aplicativo para os usuários do transporte e novos pontos de ônibus serão implantados na cidade. O prefeito da cidade de Itaquaquecetuba, localizada na Grande São Paulo, fez uma visita na garagem da Expresso Planalto, empresa responsável pelo transporte público na cidade. Através de um vídeo publicado em suas redes sociais, Eduardo Boig citou as novidades que estarão disponíveis aos usuários a partir de maio. Começar? Em 9, 13h34, assim por diante já está pronto. Isso que é importante para que as pessoas só falam, sei que eu tenho meia hora, eu fico mais 20 minutos em casa. Eu não tenho medo de ser assaltado, eu não vou ficar demorando muito tempo reclamando. Pessoal, terminando aqui hoje, na Expresso Planalto, nós viemos estabelecer um novo plano de trabalho, como já vimos anunciado no início do ano. Das novas implantações dos pontos de ônibus na cidade toda, que começamos já pelos pontos de integração, o Wi-Fi gratuito, a implantação agora e a inauguração, o lançamento do novo aplicativo, que você vai estabelecer quando acessar exatamente de onde você está, qual é o ponto de ônibus mais próximo e quanto tempo o próximo ônibus chegará que você fará uso e quanto tempo ele estará de você, para que você não fique esperando tanto tempo. Então, essas e outras novidades nós vamos implantar e lançar agora, em breve, no começo do mês de maio, para que você possa ter uma qualidade no transporte público. E nós vamos estar sempre de olho na empresa Expresso Planalto. O abraço de hoje vai para a cidade de Caraguatatuba, que completa hoje 164 anos. Município localizado no litoral norte do estado de São Paulo, com cerca de 125 mil habitantes. Essas e outras notícias você acompanha se inscrevendo nesse canal e matérias na íntegra através do Diário do Transporte. O App News segunda edição desta terça-feira fica por aqui. Até mais!